Essa aula a gente vai falar sobre vencimento e remuneração, tá? Professora, mas vencimento e remuneração não é a mesma coisa? Não, tá? A lei, ela trata essas duas modalidades, né, de forma diferente. Então, a gente vai ver o que é o vencimento, o que é a remuneração, qual é a diferença básica entre os dois conceitos, para você estar bem atento a isso na hora da lei, na hora de resolver uma questão. Por quê? Eles gostam de pegar a definição de vencimento e colocá-la na prova como se fosse remuneração e vice-versa. Eles gostam de trocar esses conceitos. Então, você vai estar atento na hora de resolver a questão de prova, tá bom? Vamos lá? O vencimento. O vencimento, deixa eu botar aqui a canetinha para a gente poder... A gente vai pegar aqui o artigo 46, tá? Te recomendo que você abra aí no seu estatuto, o artigo 46, tá bom? Para ler com a gente, ó. O vencimento, ele é uma retribuição pecuniária. Sabe o que é pecuniária, gente? É em dinheiro, tá? É em dinheiro, money, tá? Pelo exercício de cargo público. Então, uma retribuição em dinheiro, né? Pelo exercício de um cargo público. Isso é um vencimento, ok? Com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, tá? Nunca. Então, o menor vencimento num cargo público em Mangaratiba tem que ser o equivalente a um salário mínimo, no mínimo, tá bom? Reajustado periodicamente de modo a preservar o poder aquisitivo. Então, periodicamente há um reajuste. Nós, os servidores, as pessoas em geral, não só servidores, têm o hábito de confundir reajuste com aumento, tá? E assim, aumento é quando aumenta o seu poder aquisitivo, quando há um acréscimo no seu salário que vai fazer com que você tenha o seu poder aquisitivo elevado em relação ao que você recebia. Reajuste não, tá? Reajuste, você pega a inflação e você aplica. Por exemplo, nesse ano, a inflação média, vamos dar um exemplo, foi de 6%. A gente sabe que foi bem mais, né, esse ano, na verdade. Mas, assim, vamos botar um exemplo, tá? Vamos supor que tudo aumentou em torno de 6%. O valor do colégio aumentou 6%. O valor da alimentação, o valor do combustível. Foi uma média aí de 6%. Então, isso é aplicado no salário, para que o salário continue preservando o mesmo poder aquisitivo. Para que a pessoa, por exemplo, pessoa que trabalhava no passado e consiga, com o salário dela, fazer as mesmas coisas esse ano, né? Porque se tudo aumenta e o salário continua o mesmo, vai chegar uma hora que você não consegue mais fazer as mesmas coisas. Se você fazia, sei lá, R$500 de compra no mercado, agora você não consegue mais fazer esses R$500. Esses R$500 que você fazia era suficiente para você se alimentar, mas de repente no outro ano 500 já não é suficiente, você precisa de 600, 700 para poder conseguir suprir a sua casa. Então, para que você consiga manter o mesmo poder aquisitivo, é preciso haver esse reajuste, tá? E aqui em Mangaratiba diz que esse reajuste tem que ser periodicamente. O que é periodicamente? É constantemente, todo ano, né? Ou a cada 2 anos. Aí vai da gestão de cada prefeito, tá bom? Sendo vedada sua vinculação, tá? Não posso vincular o vencimento, né? Não posso ligar esse vencimento a outros vencimentos, a outras questões. Ressalvado, aí aqui na lei estava ressalvado o disposto no inciso 13 do artigo 37, mas isso já não tem validade, por isso que está arriscado aqui, a gente não vai nem falar sobre isso. Sendo vedada a sua vinculação para todos os fins, tá bom? Não pode vincular o vencimento, ok? Pessoal, estou interrompendo a sua aula só um pouquinho para lembrar você dos materiais que nós preparamos para o seu concurso, tá? Você vai fazer o concurso de Mangaratiba. Além das aulas, é muito importante realizar questões e, melhor ainda, questões comentadas, tá? Com comentário no final para você tirar suas dúvidas. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês esse material aqui, ó, no nosso site expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição. Concurso Mangaratiba. Aqui você vai encontrar, ó, quero saber mais. Vai abrir para você aqui os nossos materiais, tá? Nós temos material de História e Geografia de Mangaratiba, Lei Orgânica, Estatuto, conhecimentos específicos para o cargo de merendeira.
Temos conhecimentos específicos para professor especialista, depois dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa. Você, professor de educação física, de filosofia, professor de história, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, isso é um combo coringa que serve para diversos cargos na educação e não somente em Mangaratiba, mas em outros concursos. São quase 1000 questões comentadas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E também você, meu amigo, professor de história, quiser ir fazer um curso comigo, só com a parte específica do seu cargo, com conhecimentos específicos de história, clica aqui também depois, ó, e dá uma olhadinha lá no nosso curso, tá bom? Aqui está o nosso material em PDF, História e Geografia, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores, conhecimentos específicos de merendeira. Você pode aqui, ó, baixar uma amostra grátis para você dar uma olhadinha como o nosso material está organizado, aqui, ó, Lei Orgânica, vem aqui para você tudo direitinho, tá? E se você quiser adquirir, clicou em adquirir, você vai lá na plataforma daqui Wi-Fi, tá? Que é a nossa parceira. Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, olha só, hein? Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material na mesma hora, tá? Esse material ele é em PDF, ele é enviado para o seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar aí até 3 dias, né, para compensação do pagamento, tá bom? Então dá uma olhada lá, dá uma explorada aqui no nosso site, que você vai encontrar muito material bacana, acessível, que eu tenho certeza que vai acelerar os teus estudos e ajudar aí na sua aprovação, ok? Vamos voltar aí para a aula. Continuando, agora vamos falar da remuneração. Remuneração, o que ela é? É o vencimento do cargo, acrescido, ou seja, mais. Vantagens pecuniárias. O que é vantagem pecuniária? É vantagem em dinheiro, tá? Gratificações adicionais, tá bom? Bonificações, são vantagens pecuniárias. Permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. A gente vai falar sobre vantagens numa próxima aula, tá? Nas próximas aulas a gente vai entrar em quais vantagens pecuniárias o servidor de Mangaratiba faz jus, tá? Ele tem direito. Por enquanto, é interessante você se ater a isso aqui. A remuneração, eu pego o vencimento, pego as vantagens, as gratificações, os adicionais, eu junto os dois, e aí esse grande bolo eu chamo de remuneração, tá? Remuneração é mais do que vencimento, vai além do vencimento, tá? O vencimento do cargo público é irredutível, aí começa a prestar atenção aqui, gente, olha aqui, o vencimento. Não é a remuneração pode ser reduzida. Por exemplo, João recebe o vencimento de R$1.200, tá? Esse é o vencimento dele. E ele tem direito a um adicional de insalubridade. Vamos supor que esse adicional que ele recebe é R$400, tá? Isso aqui é o adicional dele. Adicional, tá bom? Aí, ele vai receber no total, o bruto dele vai ficar em R$1.600. Esse bruto eu chamo de remuneração, tá? O que está dizendo? O que eu não posso reduzir? Eu não posso reduzir, gente, vou botar em azul, tá? Eu não posso reduzir, é isso aqui. Isso aqui não pode ser reduzido, tá? Não redutível, tá? Não redutível, tá? Isso aqui eu não posso reduzir. Agora, isso aqui pode cair. Vamos supor que essa situação dele de insalubridade aí cesse. Esses 400 vão ser cortados, né? Aí a remuneração dele vai ser reduzida. A remuneração pode, tá? O que não pode reduzir é o vencimento, mas a remuneração pode ser reduzida, porque às vezes você recebe uma gratificação e depois você deixa de recebê-la por alguma razão, né? Existe algum adicional que você passa a não ter mais direito, ou, enfim, várias situações que podem fazer com que a sua remuneração final fique menor. O que não pode reduzir é o vencimento, é aquela base de cálculo, aquele salário que a gente fala salário base, tá bom? Para a banca botar que a remuneração é irredutível é um passo, então fica atento a isso. Tá vendo como é importante compreender os dois conceitos? É assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder ou entre funcionários dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho.
Vou dar um exemplo aqui do município do Rio, tá? No município do Rio, houve um momento em que começaram a lançar concurso para professores de ensino fundamental 40 horas, né? E esse concurso para o magistério do Rio passou a ser exigido nível superior, tá? E, ao mesmo tempo, havia o professor de ensino fundamental, 40 horas, especialista, que era para ministrar uma única disciplina. Professor de ensino fundamental, língua portuguesa, matemática, também com a carga horária de 40 horas. Aqui no município agora o magistério é 40 horas, esse é padronizado, tá? Então, o que aconteceu? Na época, o professor de ensino fundamental que dava aula para o primeiro segmento, do primeiro ao quinto ano, recebia R$1.000 a menos do que o professor que dava aula 40 horas de carga horária também para o segundo segmento de uma disciplina, né? Então você vê que nós temos 2 cargos de professor, são cargos semelhantes, certo? São atribuições praticamente iguais ou assemelhadas, ok? Pertence ao mesmo poder, ao poder executivo, né? Os 2 cargos, o magistério ele é atrelado ao poder executivo, tá? E que tanto um como o outro era nível superior, porque antigamente a prefeitura ela justificava a diferença salarial entre o primeiro e segundo segmento, porque o segundo segmento era nível superior e o primeiro segmento você ingressava com nível médio. Mas agora não, os 2 são nível superior, os 2 exercem atribuições semelhantes, pertencem ao mesmo poder. Então, com base nisso, os professores de 40 horas que ingressaram na primeira leva do município, eu fui dessa primeira leva, então fiz parte desse movimento, entraram com uma ação, né, na justiça e conseguiram, né, que o município equiparasse os salários. E aí o professor de primeiro segmento ensino fundamental e o professor de segundo segmento ensino fundamental com a mesma carga horária de 40 horas, eles recebem exatamente o mesmo vencimento. Tá? O mesmo vencimento, e aí o que vai variar? Vantagens de caráter individual e algumas relacionadas ao local do trabalho, tá? Que não se aplica ao exemplo que eu dei, mas se aplica a outras questões. Então, o que vai variar é um ter adicional de periculosidade e outro não, por conta de alguma questão da atribuição. Por exemplo, aqui no município, alguns professores de 40 horas recebem uma gratificação chamada gratificação de difícil acesso, que é a gratificação por trabalhar em locais que ficam distantes de ponto de ônibus, de locais de acesso ruim, de acesso complicado. Então, recebem aí mais 15% em cima do vencimento, tá? Outros professores não ganham essa gratificação porque trabalham em escolas que não são de difícil acesso, são escolas próximas a ponto de ônibus, escolas de locais de muita circulação. Então, há uma diferença salarial, mas é por causa do quê? Do caráter individual ou da natureza ou local de trabalho. Então pode haver essa diferença de acordo com essas questões. Mas o vencimento, a base do salário tem que ser a mesma, ok? Vamos lá. Para a gente entender bem essa diferença entre vencimento e remuneração, gente, olha, eu adoro esse exemplo aqui do bolo. Você vai lembrar de um bolo na tua prova, tá? Você gosta de bolo? A maioria das pessoas gostam de bolo, né? Quem não gosta é abençoado, né? Porque faz bem pro corpo não gostar de bolo. Mas a maioria das pessoas amam um bolinho, né? Então, só pensando no bolo. Pensa naquela fatia do bolo. Ó. O bolo, esse bolo inteiro, eu chamo de remuneração. Nesse bolo eu tenho vencimento, nesse bolo eu tenho gratificação, né? Eu tenho adicionais. Eu tenho algumas vantagens que eu vou, triênios, né, que vão se somando ao longo do tempo, eu vou tendo direito a um adicional no meu salário. Eu tenho ali, né, várias vantagens, né, do meu cargo, tá bom? Então, o meu bolo, ele é grande, ele se chama remuneração. Dentro desse bolo, eu tenho uma fatia especial, que em alguns a fatia é grande, em outras a fatia é pequena, não importa, mas é uma fatia. Uma fatia chamada vencimento, tá? Vencimento, ele faz parte do bolo, ok? Então, olha aqui, vencimento é o que a gente chama de base salarial, vai ser a base de cálculo para uma série de adicionais e gratificações salariais, tá? A remuneração vai ser esse vencimento, mais as vantagens, que são gratificações adicionais, né? Adicional por tempo de serviço e outras coisas assim.
Ok? Então guarda esse bolo na tua mente para tu não errar a questão, não confundir isso daí. Vamos para mais algumas questões rápidas aqui sobre vencimento que a lei traz para você estar ligado. Ó, artigo 48. Nenhum funcionário poderá perceber mentalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito. Ou seja, o teto salarial é do prefeito no município. Você que está entrando em Mangaratiba, tiver curiosidade, vai lá no portal de transparência, tenta ver lá quanto ganha o prefeito. É o máximo que algum funcionário de Mangaratiba pode receber. Não pode receber mais do que o prefeito, ok? 49. Ó, a menor remuneração atribuída aos cargos públicos não será inferior. Aí eu estou falando aqui de quê? Remuneração. O vencimento não pode ser, né, inferior a um salário mínimo. Então, o mínimo é um salário mínimo, certo? Vencimento. E a remuneração, que é o vencimento mais as vantagens, não pode ser inferior a 1/40 do teto de remuneração fixada no artigo anterior. Vou dar um exemplo bem simples, tá bom? Vamos supor que o prefeito tenha um salário aí de 40 mil reais. Olha que coisa, 40 mil reais. Nossa, esse prefeito ganha muito bem. Não acho que nem que seja o caso de Mangaratiba, que seria escandaloso esse salário. Mas aí ele ganha 40 mil reais, tá? Então, a remuneração, ninguém pode receber como remuneração menos do que esses 40 mil dividido por 40, né? No caso seria 1.000, tá? Então, ninguém poderia receber menos do que R$1.000 de remuneração, porque seria menos do que 1/40 da remuneração, no caso do prefeito. Entendeu? Então, tem esse cuidado aí. Não pode receber menos do que um salário mínimo de vencimento e não pode receber menos do que 1/40 da remuneração do prefeito. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui, ó. O funcionário perderá a remuneração, tá, gente? Quando é que você vai deixar de receber? Vai deixar de receber a remuneração nos dias que faltar o serviço. Claro, faltas não justificadas, tá? Então, faltou o serviço naquele dia, você vai ser descontado, vai perder o dia, ok? A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências, saída antecipada, iguais ou superiores a 60 minutos. Ou seja, se chegar a 60 minutos atrasado, você pode ser descontado numa parte do teu salário daquele dia. Se você sair 60 minutos antes, né, de terminar o teu expediente, você pode vir a ser descontado de uma parte do seu valor, da sua remuneração naquele dia. Gente, o desconto é sobre a remuneração, tá? Não é sobre o vencimento. Preste atenção nisso também, tá? Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, tá? Então, assim, a não ser que haja uma questão legal aí envolvida, né? Não vai poder... eu já vi uma questão... Agora tem uma questão recente que caiu no concurso dizendo que um funcionário devendo aluguel, no caso que o seu senhorio poderia, junto à repartição, poderia ser descontado esse aluguel do salário. Não, tá? A não ser que haja uma imposição legal, um mandato judicial para que isso aconteça, tá? Mediante autorização do servidor, tá? Poderá ser efetuado desconto de sua remuneração em favor de uma entidade sindical, excetuada a contribuição sindical obrigatória prevista em seu estatuto. Então, além daquela contribuição obrigatória que poderá ser prevista no estatuto, se você ainda quiser, né, se sindicalizar a um outro sindicato, contribuir com outro sindicato, desde que você autorize, esse desconto poderá ser feito na sua remuneração, tá? 52. A reposição e indenização e erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ao provento. Vamos supor que o João, tá, de forma aí culposa, né, ele não teve a intenção, ele acabou deixando de cobrar um determinado tributo lá que ele teria que cobrar. Então, vamos supor que ele causou um prejuízo aí, tá, de R$2.000 para Mangaratiba. Ele causou esse prejuízo de R$2.000, tá? R$2.000 aí de prejuízo, tá? E aí ele vai ter que repor esse valor,
tá? Vamos supor que o João, ele receba R$ 1.200 por mês. Esse é o salário do João, tá? Salário do João. Tá? Esse é o salário do João. R$ 1.200. Que está dizendo que na hora de indenizar o poder público, esses 2.000 vão ter que ser parcelados, sendo que a parcela não pode ser mais do que R$ 120. Tá? Ele vai pagar R$ 120 por mês, no máximo. Todos os meses, até ele conseguir pagar esses R$ 2.000. Não pode chegar aqui e descontar, você não vai receber salário esse mês que vem te desconta 800. Não pode ser assim. Ele vai pagar parceladamente, sendo que a parcela não pode ser mais do que 1/10 do salário, ou seja, 1.200 dividido por 10, R$ 120, tá? Estou falando nessa situação hipotética, tá bom? A 10ª parte da remuneração, tá? Remuneração, não é vencimento, ok? Parágrafo único. Independente do parcelamento previsto neste artigo, nesse aqui, né? O recebimento da quantia indevida poderá não quer dizer que vai com certeza, tá? Implicar processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades civis, das penalidades cabíveis, né? Então, se foi inocente, João, né? Ele agiu sem uma atitude culposa e não foi dolo, ele só vai repor, tá? Se constatar que ele agiu de má fé para favorecer alguém, então, mesmo ele indenizando, ele ainda vai responder, podendo aí perder o cargo, pode até mesmo vir a ser implicado, né, na lei de improbidade administrativa, pode vir até mesmo a ser preso mesmo, né, a responder penalmente pelo que ele fez, tá? Artigo 53, o funcionário em débito ao erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Então, vamos supor que você tenha lá uma dívida, né? Você causou aí o João, ele causou lá 2.000, tá ganhando R$ 1.200 por mês, ainda descobre que vai ser descontado 120 do salário dele, tá? Aí o João fala, sabe uma coisa? Pô, 1.200 eu já ganho pouco, né? Ainda vai descontar 120? Um bom tempo aí eu vou perder 120 reais. Ah, não quero mais saber disso não, eu vou exonerar desses cargos, vou sair. Aí ele pede exoneração, ele pede para sair, tá? Nesse caso, o João vai ter 60 dias para pagar esses R$ 2.000. Ele vai ter que dar o jeito dele, tá? Ele não se livra da dívida porque ele exonerou, tá? Não mesmo. Ou vamos supor que o João ele responda ao processo disciplinar e venha a ser demitido, né? E agora, ele foi demitido, ele não vai mais pagar? Ele vai pagar, ele tem 60 dias para pagar, tá? A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa, tá? Vai ser lá, vai ser um devedor dos cofres públicos. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimento resultante de decisão judicial. Isso quer dizer que é o seguinte, o João, vamos voltar para o João. O João recebe 1.200, né? João recebe lá 1.200, tá? Aí o João, ele sofre um processo, né, lá de uma pessoa, um vizinho, processa ele, porque o João fez um negócio lá que atrapalhou a vida desse vizinho, prejudicou, causou danos morais, materiais. E aí o João, ele é condenado, tá, a indenizar esse vizinho em R$ 1.000. O que pode acontecer? O juiz, para garantir que o João pague essa indenização, ele pode proceder um arresto, um sequestro, e caso ele não pague, até mesmo uma penhora. Pegar algo que o João tenha de valor e penhorar, tá? Para poder, com o valor, quitar a indenização dele, tá bom? O que está dizendo é que isso não pode acontecer com o salário. Não pode o juiz falar assim, administração, o João foi condenado em R$ 1.000, então esse mês agora ele só vai receber 200, desses outros 1.000 a gente vai pagar a indenização que ele está devendo ao fulaninho aqui. Não pode, tá? O vencimento, a remuneração, o provento não podem ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. Só tem uma possibilidade em que o João vai ter descontado direto do teu salário, vai ser direto lá na fonte. Se for prestação de alimento, o João está devendo pensão alimentícia, tá? Nesse caso pode ser descontado diretamente lá do salário a pensão devida, tá? A prestação de alimentos devida, ok?
55. O servidor público poderá gozar de licença-prêmio, né, e férias na forma da lei ou ambas dispor sobre forma de direito contagem dobro para efeito de aposentadoria. Se ele não quiser, por exemplo, ele tem 3 meses de licença-prêmio. Se ele não quiser tirar, esses 3 meses vão valer como 6 quando ele for se aposentar, tá bom? Ou tê-la transformadas em pecúnia. Pecúnia é money, tá? Verba indenizatória, segundo sua opção. Ou seja, eu não quero tirar esses 3 meses de licença-prêmio, tá? Licença-prêmio, gente, vamos ver aqui, é de 3 meses. Eu quero isso em dinheiro. Então, ele vai trabalhar e aí esses 3 meses que ele teria que tirar, em vez de tirar, ele vai receber 3 meses de salário a mais, tá? O servidor terá direito a dispor de 3 meses de licença-prêmio ou de férias por cada ano, tá? Ou seja, em cada ano, ele pode tirar uma licença-prêmio. Licença-prêmio, gente, é dada depois de 5 anos de efetivo exercício, tá? Então, a cada ano, ele pode tirar uma licença-prêmio. Não pode assim. Vamos supor, eu aqui no Rio, eu tenho 2 licenças-prêmio já, né? Do meu tempo aqui no Rio. Esses 6 meses eu nunca tirei, né? E nem recebi por ele porque o Rio já não está mais dando em dinheiro, tá? Mas eu teria direito de tirar esses 6 meses. Eu posso deixar para tirar lá na frente, quando eu for me aposentar. Muitos professores fazem isso. Ficam 2, 3 anos de licença antes da aposentadoria porque pega essas licenças-prêmios para gozar, tá? É assim que funciona. Mas aí vamos supor que o município tivesse me permitindo tirar essas licenças-prêmios hoje. Eu não poderia pegar as 2 licenças e tirar junto. Vou tirar as 2 esse ano. Aqui em Mangaratiba não, tá? Eu teria que tirar 3 meses esse ano e só poderia tirar mais 3 meses no ano que vem. São 3 meses por ano que eles permitem você gozar da licença ou de férias, né? Uma férias por ano também, né? Não tem como ser mais do que isso, tá bom? Pessoal, essa é a parte aí de vencimento e remuneração, tá? É muito importante, cai muito em prova.